Aviso de conteúdo. Este relato trata de escravidão, violência física e privação. Algumas cenas são recriações dramáticas a partir de documentos e relatos de época. Onde as fontes divergem, explico como variação textual. Leia com cuidado. Venderam a própria filha como escrava para silenciá-la. Eu voltei para destruí-los. Aprendi justiça nos salões. Aprendi a ler as entrelinhas das leis enquanto minha mãe costurava rendas e meu pai presidia conversas como se presidisse sentenças. Naquele tempo, o Rio se comportava como um teatro. Havia cenários de seda e candelabros para a cidade bem-nascida e bastidores cheirando a óleo e sal sob as tábuas do cais. Eu cresci andando entre as duas casas, a da superfície, com suas refeições postas em prata, e a de baixo, com o rumor dos navios e o trabalho sujo que ninguém admitia ter visto. Meu nome é Genoveva Duarte. Meu pai era desembargador. A palavra pesa na boca de quem a pronuncia naquela casa. Em algumas das fontes que consultei, seu nome aparece com variações: Lauren, Lauren, Loran. Nos documentos oficiais que consegui mais tarde, assinaturas e carimbos insistem em Duarte. Para evitar confusão por causa dessas variações textuais, chamo-o aqui pelo sobrenome pelo qual todos na cidade o conheciam, Desembargador Duarte. Quando me lembro do verão de 1874, lembro primeiro do som mais do que de qualquer imagem. O dobrar das correntes no convés, o gemido dos mastros, o chutear distante do gangorra no cais. O ar no rio era espesso, não apenas por calor, mas por hipocrisia. Perfume misturado a piche, vinho junto a peixe salgado. A cidade que exibia retretas e bailes noturnos também precisava de corpos que ninguém olhasse diuturnamente. Eu acreditava na lei que meu pai ensinava. Acreditava que a razão se colocava acima do impulso. Não suspeitava que a lei pudesse ser moldada para esconder o impulso. A descoberta aconteceu numa noite em que a lua parecia ter vergonha de tudo. Eu seguira meu pai ao porto, por curiosidade mal disfarçada. Queria entender de que eram feitas as decisões que vinham envoltas em carimbos e frases de retórica. Quis dizer que escolhi observar, não intervir. Mas há cheiros que cortam a curiosidade ao meio. O odor acre de sal misturado ao suor de quem fora amarrado, o piche pesado, a madeira úmida sobre a qual se amontoavam pacotes e corpos. Foi ali, entre lanternas e conspiradores, que o rosto do homem que havia me ensinado a distinguir o que era justo e o que era conveniente se tornou um rosto de mercador. Eles não negociavam apenas cacau, açúcar ou tecidos, negociavam gente, homens e mulheres que haviam sido arrancados de costas distantes, carregados por rotas que preferem a noite e a ilegalidade. Vi meu pai falar em voz baixa com um capitão de nome que ainda me arrepia repetir. Vi-lhe acenando, apontando para um registro surrado, folheando folhas como se folheasse certidões de nascimento. Havia notas, havia carimbos, havia conversas que selavam destinos. Naquele instante, eu compreendi, pela primeira vez, que o poder dele não era só o lugar na cadeira, mas a capacidade de inventar a verdade quando precisasse. Voltei para casa carregando o cheiro do cais como um segredo que se agarrava às roupas. À noite, quando as velas mal deixavam sombras nas paredes de papel de seda, confrontei-o. Acredito que nunca se esquece a voz de alguém que tenta governar um império e, ao mesmo tempo, mendigar piedade. "O que está acontecendo, pai?" pedi, tentando que minha pergunta soasse uma preocupação filiada ao direito, não uma denúncia ardente. Ele sorriu com a habilidade de quem sabe que possui cartas guardadas. Ele respondeu com o sorriso mais perigoso que já vi. Abriu gavetas que eu desconhecia, mostrou-me documentos com carimbos que pareciam feitos por outras mãos, ou, mais certeiro ainda, por mãos que ele mandara forjar. Havia uma lista, havia nomes riscados, números de registro e uma fantasia técnica que tinha o nome de legalidade. Quando lhe disse que aquilo era tráfico, o sorriso endureceu. "Genoveva", ele disse devagar, como quem ensina a uma criança a distinguir branco de preto.
Nem toda ação que parece ilegal o é quando colocada sob a razão do Estado. Há lacunas, há precedentes e há, às vezes, necessidades de preservar a honra pública. A sua honra? Perguntei. Não sei por que esperei outra resposta que não a que recebi. Eu sabia, ao mesmo tempo, que havia palavras que poderiam abafar a verdade e que essas palavras se chamavam provas, assinaturas, declarações civis. Ele me olhou como se eu fosse um objeto de ornamentação, bonita, convincente, mas dispensável caso complicasse o arranjo. Deixe isso comigo, ordenou, com a autoridade que sua toga dava. Saí da mansão no frio das letras que ele me havia usado. O que se seguiu fosse talvez o maior exercício de violência entre leis e afetos, a conversão de minha identidade em documento passível de alteração. Não conto isso como se fosse um roteiro de enredo, é o relato de como, àqueles que podem, a fala e a caneta lhes pertencem. Ele interveio nas certidões, subtraiu a memória e acrescentou uma linha, uma suposta ascendência que justificaria minha reclassificação. Outras assinaturas apareceram como se sempre tivessem existido. Um médico atestou algo que eu jamais sentira. Um notário subscreveu uma história que não era a minha. Assinaram uma interdição, uma decisão de incapacidade quando toda a incapacidade real era do processo que me reduziu. Não foi de repente. A casa, que até então fora meu mundo, transformou-se numa câmara onde eu era monitorada. Minha mãe olhava com olhos mórbidos, como quem observa uma tapeçaria arrebentando nas mãos. Dona Amélia sempre fora passiva. A sua passividade era uma espécie de pacto com a cidade. Para ela, manter as aparências era sobreviver. Em privado, ela pedia perdão por coisas que não pronunciava em voz alta. Eu lhe disse uma vez que não queria que ela assumisse a culpa do que meu pai havia feito. Ela sorriu como se aquilo fosse uma sentença fácil e voltou a costurar. O processo legal, que existiu para oficializar minha remoção, foi uma peça de teatro com códigos. Interdição extrajudicial, atestados médicos, cartões de visita trocados como pentes. Eles, advogados, escreventes, escrivães, coseram uma roupa de papel que me serviria. Em cadernos do fórum, carimbos selaram a ideia de que eu não podia gerir meus próprios bens nem minhas palavras. Era a forma mais lisa e silenciosa de censura, transformar a capacidade de falar em incapacidade legal. E quando uma pessoa é declarada legalmente incapaz, sua voz cessa nos registros. O que sobrou de mim para o Estado pode ser negociado. A venda foi um processo quase administrativo. Havia um contrato escrito como quem redige uma fatura, preço, condição, destino. Fui entregue ao capitão Ramiro como se fosse mercadoria e, de fato, para todos aqueles que olhavam, eu o era. Fui colocada em um navio carregado de sons que antes conhecera apenas de longe. Havia velas, cordames que rangiam e um cheiro de mundo todo junto, como se as nações se misturassem ali em putrefação e óleo. No convés, homens com olhos de mar olhavam para mim de forma variável, curiosidade, interesse frio, indiferença. Recebi, naquela hora, a primeira lição verdadeira sobre o que significa perder o estatuto de filha de juiz. Perceber, como uma dobradiça que arde, que o seu nome deixou de valer como defesa. Não relato os detalhes degradantes para explorar o sofrimento. A intenção é nomeá-lo. Perdemos coisas sobre a violência da economia, roupas, liberdade de movimento, voz. Mas há coisas que a economia não compra: memória, atenção e a capacidade de observar. No navio, eu colecionei cheiros, padrões de fala, marcas nos corpos dos que reclamavam. Aprendi a identificar feitor por passos, a saber quando um homem ia mandar alguém para o porão. A observação virou um pequeno jogo de sobrevivência. Quem sabe demais pode ser perigoso, mas também pode ser útil. A viagem ao norte foi longa. Chamavam o destino de Engenho das Palmeiras, um nome que para mim mais lembrava palmas do que qualquer gentileza.
O engenho estava a bordo de mapas, mas fora dos olhos da cidade decente. Seu proprietário, o capitão Ramiro, tinha uma esposa, Dona Josefa, responsável pelos serviçais da Casa Grande. Ela era a supervisora que transformava ordens em açoite, sempre com gestos que tentavam preservar a aparência de decoro. No engenho, a divisão entre Casa Grande e Senzala era tanto material como ontológica. Lá fora, a casa de alvenaria com suas cortinas e salões. Lá dentro, barulho de corpos que trabalhavam e dores que não eram narradas nas conversas da cidade. As primeiras manhãs foram tomadas por aprisionamento físico. Levantava-se cedo, com o sol cortando a linha do horizonte, e havia sempre uma sequência inexorável de afazeres. A calosidade das mãos dos outros, o barro que grudava nos sapatos, o cheiro de cana espremida, tudo isso formava uma paisagem que exigia adaptação. Eu aprendi a fingir cansaço no ângulo certo, a entortar o rosto quando as ordens eram dadas e a esconder o que podia num espaço de silêncio. Mas também aprendi outra coisa: escutar. Ouvir os nomes que os homens diziam nas noites de fim de serviço, as rotas dos barcos que passavam, as entradas de peças que vinham e iam, quais navios visitavam e com que frequência. Informação, naquele lugar, era uma moeda tão eficaz quanto um punhado de arroz. Foi numa dessas noites que eu ouvi falar de Marcos. Disseram seu nome quase como quem roça a lâmina de algo proibido. Ele era um homem que viera do cais anos antes e cujo olhar tinha a dureza dos que cruzaram mares e sobreviveram. Não me apresentou com palavras suaves, não havia espaço para isso. A câmara onde ficavam os que tinham alguma instrução ou memória confortadora era pequena, e foi ali que eu encontrei uma vez que deixaram-me com os outros para descanso. Sua pele trazia marcas de trabalho, os olhos tinham a paciência de quem observa antes de agir. Marcos não era o tipo de aliado que se arranja por afinidade sentimental. Era um sobrevivente com mapas na cabeça e histórias na ponta da língua que serviam de reposteiro para seus planos. Não sorriu quando me viu, avaliou que eu era útil. Você é diferente, disse, como quem declara um fato e não espera contestação. Eu poderia ter detestado a observação, e parte de mim detestava. Mas percebi, naquela avaliação rápida, a maior vantagem que alguém pode ter quando privado de tudo, a possibilidade de se tornar estratégico. Não confiei de imediato. A confiança naquele destino é uma mercadoria de alto valor e baixo estoque. Ao mesmo tempo, percebi que Marcos sabia de coisas que ninguém do engenho sabia: rotas de mar, nomes de oficiais que aceitavam dinheiro, horários em que as embarcações traziam correspondências. Ele falava em sussurros como quem não quer que o silêncio se transforme em denúncia. Em suas palavras, encontrei por entre as linhas uma promessa não de resgate imediato, mas de utilização da informação. Saiba o que eles acreditam que você ignora, disse-me numa noite, apontando para minha mão suja e para a caneta que eu não mais portava. A caneta está neste lugar que chamam de cidade. A nossa força está em saber quem assina. Aprendi a partilhar com ele o que eu souberam nos salões, nomes de oficiais, peças de legislação que meu pai recitava, truques de cartório e modos de forjar um alvará. Em troca, Marcos me ensinou a ler a rota dos barcos pelas correntes, a identificar o sopro do vento que vinha do mar quando trazia um navio com malas de notas trocadas. Havia uma clareza fria entre nós, não éramos amantes de romance professoral, éramos dois que se viam como peças que poderiam, alguma hora, ser reposicionadas. Não confiei de imediato. A confiança naquele destino é uma mercadoria de alto valor e baixo estoque. Ao mesmo tempo, percebi que Marcos sabia de coisas que ninguém do engenho sabia: rotas de mar, nomes de oficiais que aceitavam dinheiro, horários em que as embarcações traziam correspondências. Ele falava em sussurros como quem não quer que o silêncio se transforme em denúncia. Em suas palavras, encontrei, por entre as linhas, uma promessa não de resgate imediato, mas de utilização da informação. Saiba o que eles acreditam que você ignora, disse-me numa noite, apontando para a minha mão suja e para a caneta que eu não mais portava. A caneta está neste lugar que chamam de cidade. A nossa força está em saber quem assina. Aprendi a partilhar com ele o que eu souberam nos salões, nomes de oficiais, peças de legislação que meu pai recitava, truques de cartório e modos de forjar um alvará. Em troca, Marcos me ensinou a ler a rota dos barcos pelas correntes, a identificar o sopro do vento que vinha do mar quando trazia um navio com malas de notas trocadas.
Havia uma clareza fria entre nós, não éramos amantes de romance professoral, éramos dois que se viam como peças que poderiam, alguma hora, ser reposicionadas. A troca de informações nos deu, inevitavelmente, uma intimidade profissional. Ele me explicava o que as planilhas do mercado diziam. Eu lhe dizia onde seu nome aparecia nas listas das embarcações. Os dias foram me esculpindo em silêncio. Havia o trabalho físico, a observação contínua, os cortes de liberdade programados. Havia também pequenas apropriações, um pedaço de pano escondido que servia para limpar uma assinatura num papel encontrado na casa grande. Uma pergunta feita a um criado que trazia notícias do Rio. Um olhar para um documento que caíra num baú e foi esquecido. Aprendi a pedir pouca coisa e a recolher o essencial. Também aprendi que o desejo de vingança pode ser um motor sombrio e metódico, não uma chama que avança cega, mas uma lâmina de precisão que precisa ser afiada por informação e tempo. A adaptação não apagou o que me haviam tirado: o direito de falar, o estatuto de filha, as memórias públicas. Eu mantinha, contudo, uma arma que eles não previram: a lembrança da noite no cais, o rosto do capitão, as palavras que firmavam destinos. Guardei aquilo como quem guarda uma peça de roupa valiosa, não para me exibir, mas para usá-la quando necessário. Havia, por vezes, momentos em que a lembrança do meu pai se mostrava tão vasta e inabalável quanto um muro. Já o vira dormir com a consciência limpa, a mão sobre a folha de papel onde assinara minhas certidões de incapacidade. Havia em sua postura a certeza de que o Estado estava ao seu lado. Mas o poder raramente é absoluto quando encontra alguém decidido a retomar a fala. A transformação que operavam em mim não era apenas de estado social. Tentaram transformar-me em objeto de silêncio. O que eu escolhi naquela senzala foi tornar-me sujeito informado. A aproximação com Marcos não veio sem risco. A curiosidade pode ser um sinal para os olhos que vigiam. Uma tarde, um feito ruidoso passou pela senzala. Uma carta extraviada, um recado lido por quem não devia. A reação do feitor foi rápida: revista de pertences, ameaças àqueles que cochichavam. Senti na pele a iminência de que um passo mal calculado poderia nos devolver à condição de objetos descartáveis. Mas também vi naquela tarde a capacidade de resistência que nasce do desprazer. Senhores que dependiam de uma rede de silêncio para resistir, também dependiam de nós para manter esse silêncio. Um fio se rompeu e com ele veio a compreensão de que havia frestas por onde a verdade escaparia. Ao fim daquele primeiro ano no engenho, eu não era mais a jovem que ouvira discursos sobre direito na biblioteca paterna. Havia um assoamento na minha vontade e uma claridade na minha raiva. A venda que me calara havia, paradoxalmente, me ensinado a ouvir e a anotar. A cidade do Rio continuava sua rotina de festas e comissões. Meu nome permanecia ausente nos registros públicos, como se eu nunca existira. Mas as pessoas que abasteciam aquelas festas, escrivães, marinheiros, mercadores, ainda pisavam os mesmos portos. E portos têm memórias, guardam carimbos, ocultam assinaturas. Ali estava a matéria-prima para minha reconstrução. Não havia, então, promessa de retorno imediata. A vingança que começava a se formar em mim não era um assalto noturno, era uma arquitetura de paciência. Requereria alianças inesperadas, álgebra de documentos e uma habilidade de manipular o que o mundo acreditava ser imutável. O primeiro passo, eu sabia, era sobreviver e aprender. Aprender os nomes dos homens que ajudavam meu pai a costurar sua segurança. Saber onde as provas se guardavam, saber quem assaltava a lei ao abrigo da toga, aprender a transformar a indignação em estratégia. E foi quando, numa manhã quente, em que o suor grudava na nuca, ouvi pela primeira vez o barulho de uma embarcação que eu conhecia dos salões do Rio. O som das velas, o rumor de uma bandeira que passava perto como se cheirasse o engenho, trouxe consigo uma oportunidade e um risco. Havia um navio que vinha com mercadorias e talvez com cartas. Eu visualizei, em instantes, a possibilidade de interceptar algo. Mas a vontade de agir precisava ser contida por prudência. Um movimento impensado poderia significar o fim, não só da minha chance, mas a exposição de todos aqueles que me ajudavam.
Marcos percebeu meu olhar e não precisou de palavras para entender o que passava em minha cabeça. Ele apenas disse: há 2 momentos em que o homem poderoso treme, quando sua assinatura é questionada e quando a sua rede se desmancha em público. A passagem do navio foi como uma nota musical que prediz uma mudança de acorde. A partir dali, mais do que nunca, estipulei entre mim e Marcos um pacto implícito. Informação por informação, mercado por mercado, boca a boca por boca envenenada. Ele me entregaria o conhecimento de rotas, eu lhe daria a decodificação das tramas jurídicas do meu pai. Juntos, poderíamos, algum dia, devolver a acusação ao remetente. Ainda não cheguei ao ponto de traçar o plano definitivo. Não havia entrevistas com barões, nem jornais prontos para publicar denúncias, nem a engenharia completa que mais tarde viria. Havia, naquele momento, trabalho, observação, armazenamento de pequenos segredos que um guia formariam provas. Havia também, por baixo de tudo, algo que os caros do meu pai não pressentiam: a paciência de uma mulher que não mais tem direito social, mas que possui uma inteligência afiada pelas privações. A tensão crescia, como se o ar estivesse prestes a romper. A cidade amável do Rio continuava a iluminar salões e estampar jornais com as notícias que interessavam ao poder. Na senzala, armávamos uma contranarrativa que por ora cabia apenas em cabeças e papéis escondidos. Eu guardava, embaixo de um pedaço de tecido, um pequeno dossiê, anotações, nomes, datas que me permitiriam algum dia reconstruir o que haviam tentado apagar. Naquele ponto, percebi que havia muito mais para contar. O modo como visitei cartórios clandestinos em Niterói para confirmar assinaturas duvidosas, a vez em que um marinheiro nos contou de um tal barão que desejava ver o desembargador humilhado, as conversas que se tornariam a base de uma conspiração política planejada com cuidado. Mas essas são peças posteriores deste xadrez que começa a se formar. Por ora, termino esta etapa com a imagem de Marcos e a minha soturna decisão de não permanecer silenciada para sempre. Senti algo que não é alegria, um frio definitivo que se parecia com propósito. Haveria mais perdas e mais aprendizados. Haveria uma rota de fuga, encontros com aliados imprevistos, a difícil negociação com homens de honra duvidosa e a construção de um expediente que usaria a própria máquina legal do meu pai contra ele. Mas, antes de qualquer um desses passos maiores, havia ainda um detalhe essencial: reunir provas que ninguém ousaria contestar. Sabia que se o poder de meu pai podia forjar uma interdição, também podia, sob certa pressão pública e com as peças certas na mão, ser desfeito. E foi nessa consideração que certa noite, ao deitar em uma esteira que não era a seda, ouvi passos na casa grande. Alguém que chegava ao engenho trazia consigo a fala de navios e corações. Era um mensageiro com ar de quem carregava notícias do rio. O que ele trazia, carta, recado, um pedaço de papel que poderia ser lama ou pista, ainda não sei. O que sei é isto: naquela letra torta e naquela cor de tinta havia a fresta por onde o plano poderia começar a respirar. Poucos instantes depois, no interior da casa grande, o capitão Ramiro recebeu o recado e franziu o senho. Dona Josefa tentou controlar sua expressão como se já soubesse o que se tramava. O feito não gostou do tom do mensageiro. E eu, na janela da senzala, ouvi palavras soltas: rio, barão, fora do comum. Foram palavras pequenas demais para identificar o perigo, grandes o bastante para que meu coração soubesse que algo se movia. A sorte, ou talvez a lógica das tramas sociais, coloca em rotas opostas quem deseja manter silêncio e quem busca rajadas de verdade. Naquele instante, percebi que estávamos mais próximos de um movimento que poderia dividir o mundo do meu pai em antes e depois. Mas ainda havia um véu entre nós e a exposição: o medo, o tempo e a necessidade de uma peça final que desse sentido a tudo. Foi ali que decidi recolher com todo cuidado as anotações que tinham se acumulado. Dobrei-as com as mãos que agora sabiam esconder e me preparei para o próximo passo. Um passo que exigiria coragem para sair das sombras do engenho e caminhar de volta ao rio.
Não voltei ao meu nome no registro como se fora uma vitória simples. Voltar para tornar público o que fizera meu pai exigiria não só provas, mas uma coligação política que eu ainda tinha de construir. A noite era densa. O engenho dormia, não por paz, mas por cansaço. O cheiro da cana parava de subir ao céu. Eu deitei-me e deixei que a respiração contasse os minutos. Havia, naquela respiração, a confirmação de que eu não voltaria a aceitar a condição que me impuseram. E havia também a sensação física de que uma história começava a se corrigir. Alguém havia tentado apagar meu nome. Alguém, então, haveria de remarcar minhas letras no mapa público. Havia pouco tempo e muito a conseguir. Nas noites seguintes, evitei falar alto, evitei riso, escondi minhas anotações num rolo de pano que só eu sabia desenrolar. Cada nome ali era uma fagulha, cada data um mapa. Se eu quisesse que a mentira do meu pai se tornasse tão insustentável quanto a faina que ele fizera no cais, teria de armar o incêndio a partir de muitos focos pequenos. Cartório por cartório, marinheiro por marinheiro, assinatura por assinatura. Se esta história está tocando você, diga nos comentários de onde assiste e inscreva-se. Precisarei de outros olhos além dos meus para lembrar o que tenta ser apagado. Marcos e eu começamos por medir o terreno. Ele trouxe memórias que eu não podia ter, nomes de oficiais que aceitavam envelopes, horários em que navios paravam em portos menores para descarregar e, mais importante, homens que mantinham papéis por preguiça ou ganância. Eu trouxe o conhecimento que vinha dos salões, reconhecia carimbos, sabia onde os atestados médicos eram redigidos, conhecia a fraqueza dos cartórios que dependiam de favores senhoriais. O primeiro alvo foi um escrivão em Niterói que eu havia ouvido citar durante uma conversa abafada numa noite de faina. Era um homem velho, de dedos amarelados, que gostava de falar dos tempos em que a legalidade lhe dava algum sentido. Marcos fez a contato por meio de um marinheiro que lhe devia uma remessa de café. Eu lhe dei uma parte do que tinha, um nome, um número de registro, uma história que podia libertá-lo da obrigação do silêncio. Em troca, o escrivão concordou em procurar nos livros do porto aquelas folhas que poderiam mostrar transações, entradas de barcos e, talvez, carimbos que correspondessem a pagamentos indevidos. Fomos cautelosos. Não havia relógios de juízo. Cada gesto era um risco, cada passo uma possibilidade de nos ver denotados. Chegamos a Niterói numa tarde em que o rio parecia afogar-se de calor. Eu andava com um véu simples, a pele crepitando do sol, e o escrivão, ao ver-me, curvou-se com um reconhecimento que vinha de quem já vira famílias cair por menos. Ele nos mostrou livros de papelão, páginas finas que rangiam como velhas tábuas. Ali, entre rubricas e carimbos, havia traços de uma ordem. Registros incompletos, rasuras que coincidiam com nomeações que eu lembrava do escritório de meu pai. O primeiro alvo foi um escrivão em Niterói que eu havia ouvido citar durante uma conversa abafada numa noite de faina. Era um homem velho, de dedos amarelados, que gostava de falar dos tempos em que a legalidade lhe dava algum sentido. Marcos fez o contato por meio de um marinheiro que lhe devia uma remessa de café. Eu lhe dei uma parte do que tinha, um nome, um número de registro, uma história que podia libertá-lo da obrigação do silêncio. Em troca, o escrivão concordou em procurar nos livros do porto aquelas folhas que poderiam mostrar transações, entradas de barcos e, talvez, carimbos que correspondessem a pagamentos indevidos. Fomos cautelosos. Não havia relógios de juízo. Cada gesto era um risco, cada passo uma possibilidade de nos ver denotados. Chegamos a Niterói numa tarde em que o rio parecia afogar-se de calor. Eu andava com um véu simples, a pele crepitando do sol, e o escrivão, ao ver-me, curvou-se com um reconhecimento que vinha de quem já vira famílias cair por menos. Ele nos mostrou livros de papelão, páginas finas que rangiam como velhas tábuas. Ali, entre rubricas e carimbos, havia traços de uma ordem, registros incompletos, rasuras que coincidiam com nomeações que eu lembrava do escritório de meu pai. Não foi um achado único ou glorioso, foi uma soma de evidências que, alinhadas, começaram a formar uma imagem. Um recibo selado com um símbolo que eu reconheci, o nome de um capitão que tivera negócios com meu pai, uma anotação de datas que batia com as noites em que eu vira aqueles homens embarcar.
O escrivão fazia o seu trabalho de resmungo com as mãos, como se tivesse nascido para esse tipo de traição institucional. Mas havia nela, entre os susteiros, um cansaço que se fazia aliado. Com essas microprovas na mão, voltamos para o engenho e compreendemos outra coisa. O poder do meu pai operava por meio de redes inteiras de cumplicidade. Para derrubá-lo, bastava, talvez, romper um dos fios mais expostos. Marcos sugeriu o que eu já imaginara em silêncio: interceptar a correspondência que chegava ao capitão Ramiro quando navios paravam no porto próximo. Havia nervuras entre as cartas, recibos e listas de nomes que, somados, poderiam construir o caso. Planejaram-se as pequenas ações que, somadas, fariam uma folhinha do triângulo desabar. Uma noite, com o capuz de um trabalhador qualquer, segui ao porto onde os navios menor paravam para recolher mantimentos. Marcos falou com um marinheiro de cuja honra não sobrara muito, mas de cuja cobiça havia sobra. Em troca de um pagamento que só podia ser oferecido depois de conseguirmos provas, disse ele, o homem aceitaria uma caixa de correspondência apreendida por um lapso de rotina. O que colhemos ali não foi um único documento de ouro, mas cartas e recados que, costurados em fileiras, apontavam para uma prática: pagamentos regulares a homens que ficavam em terra, menções a saberes de embarques especiais, referências a alvarás e carimbos que apareciam nos livros de Niterói. Numa carta com tinta já quase apagada, uma assinatura se repetia com letras que eu reconheci vagamente. A mesma mão que eu vira numa noite acendendo uma vela. A assinatura do meu pai. Quando se tem uma linha de prova que liga um homem a um ato, a questão que resta é a de como apresentá-la sem que o poder de quem tem toga a destrua. Foi aí que apareceu o barão Eduardo Silva. O barão não era um santo. Não gosto de pintar homens de ambição como santos. Ele era um político com vácuos e desejos, cujos olhares se voltavam para o brilho do poder tanto quanto para o gosto da vingança. Eu soube de sua existência pelas conversas que um ex-escrivão tinha com um marinheiro. Diziam que Silva e o desembargador viviam em disputa por cargos e influência. Marcos sabia de outro detalhe. Havia uma ofensa antiga, pública, que o barão não esqueceu. Mansões bebem de vaidade, homens de poder bebem de uma sede de superioridade. O barão via no escândalo a chance de quebrar um rival. Negociar com o barão foi aprender que certos acordos exigem custo moral. Encontrei-o num salão de cortinas pesadas onde o cheiro do tabaco competia com o perfume dos convidados. Ele me recebeu com a cortesia que se dá a quem tem algo perigoso a oferecer. Um sorriso cuidadoso, nada que chegasse à cordialidade. Não me consultou como uma filha sendo consultada. Consultou-me como um estrategista. Perguntou-me sem me encarar direito se eu tinha provas que pudessem, de fato, levar à queda do desembargador. Mostrei-lhe o que tínhamos. Não foi uma exibição triunfal. Foi uma janela de razão fria. Coloquei sobre a mesa trechos de cartas, cópias dos livros de Niterói, uma lista de marinheiros e um receituário de carimbos. O barão leu como quem investiga uma mina, com cautela, medindo o quanto poderia ser extraído. Ele ouviu Marcos com a curiosidade dos homens que sabem onde golpear. Depois de horas de silêncio cortante, a palavra surgiu. Ele poderia usar seus jornais, seus contatos na Câmara e alguns procuradores com quem mantinha relações para criar uma tempestade sobre o desembargador. Em troca, pedia que a exposição fosse meticulosamente dirigida, de modo que atingisse o inimigo público, não toda a família, e que os nomes dos canais que nos ajudaram ficassem discretos. Era um preço. Eu aceitaria pagar? A resposta não foi imediata. O barão queria a ruína de Duarte, e eu queria justiça. Às vezes os interesses se cruzam sem que a alma de ninguém fique completamente limpa. Combinei que meus pares, Marcos e eu, manteríamos autonomia sobre quais documentos seriam tornados públicos, e o barão prometeu por sua vez que usaria sua máquina de influência para proteger os informantes que nos eram caros. Ele prometeu salvaguardas que me pareceram improváveis, mas naquele instante, mais do que a promessa, eu via a possibilidade de desmantelar o império do meu pai.
Os preparativos duraram meses. A máquina que o barão puxou foi feita de jornais, de cartas enviadas discretamente a deputados, de pequenos inquéritos parlamentares que abririam portas nos arquivos do Estado. Ele pressionou juízes, insinuou-se em gabinetes e os jornais que publicavam a sua visão e que ele controlava em parte, começaram a publicar notas circunstanciais que lançavam dúvidas sobre a conduta de alguns magistrados. Não soube se batia palmas pelo que via, sabia apenas que precisava manter a barbárie num leito legal e público. A exposição tinha de ser cirúrgica, apontar o crime do desembargador, documentar as fraudes, proteger as testemunhas. Uma das peças fundamentais do plano foi a interceptação de um pacote que rumava para Portugal, um envio internacional que daquela vez trazia consigo um livro de registros e recibos dos pagamentos ao capitão Ramiro e a outros homens que funcionavam como intermediários. Marcos conseguiu, através de um contato entre os marinheiros, acesso a uma embarcação que havia de passar por um porto menor onde poderia ser abordada. A operação foi arriscada. Homens, mantimentos, um plano que dependia do silêncio de muitos dedos. Na noite em que abordamos o barco, o ar adiria-se às roupas como um pano pesado. Haviam lanternas, mãos firmes e sussurros. Senti o coração bater como nunca antes, não por medo do martírio físico, mas por saber que, se nos pegos, não haveria volta para muitos. Conseguimos o pacote. Dentro havia livros que enumeravam embarques, recibos, notas de pagamento e, entre folhas amareladas, uma sequência de nomes que conectava escritórios, juízes e marinheiros. Havia também, escondida entre as páginas, uma lista de destinatários que incluía uma referência ao desembargador, um termo que, se não fosse a maneira como for escrito, poderia passar como anotações de outro gênero. Ali estava a confirmação de uma teia. Como material em mãos, o barão acionou suas máquinas, lançou um dossiê para um jornal amigo, exigiu que uma comissão parlamentar organizasse uma investigação preliminar e pediu que um perito em caligrafia comparasse as assinaturas de alguns documentos com as do arquivo público. A cidade começou a murmurá-los, promessas e sussurros se tornaram manchetes. O mesmo público que dançava nas salas também leu nas manhãs seguintes. O desembargador Duarte, até então visto como um baluarte, viu sua casa de cartas tremer. A resposta dele não veio só em silêncio. Os primeiros movimentos foram tentativas de coação, ofertas de dinheiro, ameaças veladas, pressões para que empregados e escreventes se calassem. Havia uma lógica simples no jogo dele: neutralizar a fonte de provas e desacreditar as testemunhas. Algumas das pessoas que o plano buscava proteger recuaram, amedrontadas. Outras, no entanto, seguiram firmes. Entre os que seguiram, haviam antigos marinheiros que, cansados de promessas vazias, resolveram finalmente contar a verdade. Quando a investigação começou formalmente, o desembargador empenhou seu prestígio. Contratou advogados, enviou cartas a outros magistrados, tentou utilizar seus amigos no tribunal para atrasar o processo. Mas o que ele não antecipara era o efeito de uma imprensa afiada, somada a provas documentais. As assinaturas que o perito comparara revelaram discrepâncias. Os livros de embarque mostraram datas incompatíveis com a versão oficial. Relatos de marinheiros indicaram pagamentos feitos por pessoas ligadas ao gabinete do desembargador. A cada nova publicação, a corda em torno do pescoço do poder apertava. O processo foi um teatro público de humilhação. Houveram sessões tumultuadas, bancadas de jornais lotadas, e eu observava tudo à distância, como quem presencia uma peça da qual é coautora. Não me apresentava, estava ainda formalmente sem voz nos registros. Assistia disfarçada a audiências onde as acusações iam sendo delineadas e via o olhar de meu pai mudar de uma calma calculada para algo que tentava, em vão, aparentar fúria. Havia momentos em que seus olhos me procuravam. Eu mantinha o rosto erguido, mas o coração apertado, não por medo dele, mas por entender que o homem que me criara havia se transformado num monstro de respeito institucional. O clímax público veio num dia de verão em que o tribunal parecia capaz de engolir a cidade. As galerias estavam cheias de gente de todos os matizes, curiosos, inimigos políticos, jornalistas e, escondidos entre eles, aqueles que um dia tinham sido trocados como mercadoria. A acusação foi feita com documentação, com testemunhos de marinheiros e com a leitura das cartas interceptadas.
O promotor, com uma voz que se esforçava em não soar triunfal, mostrou notas de pagamento, pedindo aos juízes que considerassem a corrupção de quem fora posto para defendê-la. Um dos momentos mais decisivos foi a leitura de atestados médicos e de um documento que, até então, servira de base para minha interdição. O perito demonstrou que a assinatura, a caneta e o selo haviam sofrido alterações e que a história de minha suposta incapacidade fora costurada com a intenção clara de me tornar mudo perante o Estado. Quando ouviram aquilo, alguns dos que outrora me olhavam com desprezo murmuraram. Outros, daqueles compromissados com o sistema do desembargador, ergueram-se de cólera. Houve quem pedisse que eu subisse ao estrado. Eu poderia ter ido, mas optei por permanecer invisível. A razão era simples. Minha presença poderia ser usada por meu pai como espetáculo narcisista. Preferi que os documentos falassem. Ainda assim, no momento em que o promotor juntou as folhas que provavam a existência de uma rede de compra e venda de pessoas e a conexão direta com as ordens que haviam originado minha interdição, algo se quebrou. A Câmara e parte do tribunal sentiram o choque. A cidade, que degustava finais de ópera, viu um drama jurídico. O desembargador tentou resistir com a mesma arrogância que usara para forjar papéis. Pediu que fossem consideradas as lacunas, que se lembrassem de sua carreira, que os juízes ponderassem. Mas as provas tinham a voracidade da verdade bem sustentada. Assinaturas não se consertam com retóricas e livros não se apagam por ordens de gabinete. A decisão veio gradualmente: afastamento de suas funções, perda de alguns privilégios e, mais adiante, a prisão preventiva enquanto se investigava o alcance de sua rede. Não foi uma queda bonita, foi administrativa, fria e definitiva, o tipo de ruína que corrói o prestígio até que reste apenas a forma de um homem. Quando a sentença foi anunciada, senti uma mistura de alívio e vazio. Havia sim vitória. Ele perdeu o posto, enfrentaria processo, e os documentos que o ligavam ao tráfico e à fraude estavam publicados para a cidade. Mas a vitória veio com um custo humano que as arquibancadas não poderiam contabilizar. Muitos que haviam sido vendidos, traficados ou coagidos permaneceram invisíveis nas sombras da história. Não trouxe de volta todos os nomes, não paguei com a mesma moeda a quem havia sofrido. A justiça, naquele momento, pareceu uma peça que se contenta com vitórias parciais. A consequência imediata foi, contudo, palpável. O desembargador foi afastado e iniciado o processo que o levaria a perder boa parte de sua influência. A imprensa fez sua parte, o barão teve a sua revanche política. Mas havia um detalhe que me doía. O barão imperava também dividendos. Ele cobrou o que havia sido prometido em silêncio, favores políticos, contratos e um reposicionamento de aliados. Recebi isso como se fosse parte de uma troca. Fui vitoriosa, mas sabia que meu trunfo havia se dado em alianças que se alimentavam da mesma ambição que eu combatia. Não era impossível ser ética e pragmática ao mesmo tempo, mas a costura entre as duas é sempre imprecisa. Depois dos processos e das investigações que consumiram semanas, comecei a recolher a vida que me cabia. O Estado finalmente reconheceu a nulidade da interdição. Recuperar-me nos papéis não apagava o que vivi. As noites no engenho, o odor do convés, a dor de sentir-se propriedade. Mas havia uma restituição formal que permitia a reinstituição do meu nome na cidade. Com as provas, com a denúncia, muitos puderam começar, ao menos no papel, a reivindicar liberdades que lhes haviam sido negadas. Marcos, que aprendera a confiar tão profundamente em dados como eu, estava sempre ao meu lado. Decidimos que não havia segurança para continuar no Rio. A cidade seguia com festas, com pequenos e grandes concertos. A sombra do meu pai ainda circulava em corredores menos iluminados. Escolhemos São Paulo para recomeçar. A cidade paulista, ainda se expandindo, prometia anonimato e trabalho. Não foi uma fuga romântica, mas uma escolha pragmática. Ali poderíamos erguer algo que não fosse constantemente assombrado pelo sobrenome. Em São Paulo, a vida não se reparou como uma tapeçaria recuperada. Construímos um lar modesto, com móveis doados por amigos de Marcos e pequeno capital que eu mantivera escondido antes de ser vendida.
Marcos encontrou trabalho em serviços portuários e mais tarde na administração de armazéns. Eu dediquei-me a escrever parte do que ocorrera, a ajudar na organização de listas de vítimas e a trabalhar com abolicionistas que cuidavam de casos de pessoas desaparecidas e de famílias arrancadas. Não foi redenção, foi trabalho. A justiça, entendi, não é um ponto final, é uma sequência de ações que se sustentam. As pessoas que haviam sido afetadas pelo sistema do meu pai receberam, em parte, nossa atenção. Nomeei com cuidado aqueles que mereciam ser lembrados nos arquivos que organizei. Não nos tornamos heróis, éramos agentes de reparação que sabiam o quanto pouco é suficiente diante de uma máquina que, por décadas, operou com o silêncio como moeda. Entreguei cópias dos registros que reunimos às sociedades que protegem vítimas e garanti que os nomes fossem preservados. Nada disso apagava a dor, mas era uma lembrança de que ao menos havia testemunho. O desembargador Duarte não morreu na praça pública, não foi açoitado por multidões. A máquina do Estado dispensou o espetáculo e preferiu a consequência administrativa. Ele ficou marcado pela perda de posto e pela vergonha pública. Seus últimos anos foram de isolamento, visitas reduzidas, correspondências raras. Em algum momento entre processos e reclames, a cidade registrou sua morte em 1882. Morreu velho, disse o registro, talvez com ressentimento, talvez com arrependimentos que nunca verbalizou. Para mim, sua morte foi banal. Não houve cálice que narrasse redenção, nem pedra no caminho que justificasse o que ele fizera. Apenas a certeza de que sua posição de autoridade não era mais capaz de comandar a memória. Ao recordar tudo isso, há dias em que me vejo impassível, como se os acontecimentos fossem uma lição de história. Há outros em que as lembranças entram sem pedir licença e eu percebo que a cicatriz não se fecha. A justiça que obtive teve cara técnica, documentos, juízes, jornais. A destruição do império dele foi planejada, executada e consumada pelos meios que ele próprio poupou. A lei, as escritas, as assinaturas. Havia certa ironia nisso. O homem que corrompera o instrumento legal foi finalmente desfeito pelo mesmo sistema, uma vez que a verdade não pode ser costurada para sempre. Mas há outras verdades que não se resolvem em tribunais. A cidade, ainda, continuou sua rotina hipócrita, festejou vitórias políticas, mudou de faces e, em muitos lugares, manteve práticas que toleravam a exploração. A ruína de um homem não modifica a estrutura inteira. Percebi que a vingança, embora necessária em alguns momentos para restaurar a ordem, não é o mesmo que a reforma. O que se segue à queda de um poderoso é sempre trabalho de muitos anos. Em São Paulo, comecei a plantar árvores com um gesto simples e até infantil de esperança, mesmo sabendo que árvores demoram a crescer. Elas nasciam sob meu cuidado, assim como a vida me permitia pequenas reconstruções. Mantive documentos, contactei jornalistas dispostos a continuar a narrativa dos esquecidos e apoiei iniciativas que ajudassem a quantificar quantas vidas haviam sido reviradas pela máquina de meu pai. Não consegui apagar o passado, mas tentei transformá-lo em registro. E havia também a pergunta que ainda me acompanhava. Até que ponto a destruição de alguém é legítima quando seus atos lesaram muitos? Eu apontei a ruptura institucional e permiti que o Estado aplicasse suas penas. Mas à minha volta, o gesto central do título que me acompanha não foi homicídio nem expiação sanguinária. Foi retorno com provas, foi exposição, foi subversão da imagem. Voltei para destruí-los no mesmo palco em que me haviam silenciado, a administração pública, a imprensa e os livros de registro. Foi uma destruição técnica, juridicamente sustentada. Não celebrei a miséria humana, busquei restaurar a possibilidade de falar para os que calaram. Os anos que se seguiram não foram de vitória plena. Havia, além do alívio por ter meu nome restituído, o encolhimento de certezas. Aprendi que justiça pode ser lenta, que amizades podem custar e que algumas alianças se fazem por necessidade mais do que por afinidade. Aprendi também que a sobrevivência exige vigília. Mantive contatos em cartórios, ouvi marinheiros, mantive arquivos organizados. Não me tornei a rainha de nenhum palácio, tornei-me guardiã de vozes. Sei que algumas pessoas, ao ouvir esta história, podem desejar um final mais limpo.
a morte do mal, a restituição perfeita de todos os roubos. A realidade é menos bela. Sobrou trabalho, restaram ossos de um sistema que precisa de mais do que uma queda para mudar. Ainda assim, na madrugada, quando a chuva bate na janela e os cheiros de São Paulo entram, penso na noite da minha primeira fuga do engenho e sorrio com a dureza de quem sobreviveu. A sensação não é de vitória jubilosa, é de um pacto feito comigo mesma. Nunca mais permitir que alguém escreva quem eu devo ser. Voltei e destruí. Destruí o império dele com caneta e papel, com paciência e com publicações que não permitiam retrocesso. Não o destruí para me tornar senhora de algo, mas para resgatar a voz que tentaram arrancar. E ao final, quando o registro do desembargador marcou o ano de sua morte, 1882, conforme os livros, senti que a cidade fora forçada a lembrar que ninguém está acima daquilo que prova ser seu crime. Não digo que tudo acabou. Há muitos que ainda carregam registros de dor, e há nomes perdidos nos porões da história. O que digo é que naquela arquitetura de silêncio que meu pai ajudou a erguer, fiz uma rachadura. Uma rachadura que permitiu a entrada de luz para que outros pudessem, eventualmente, seguir por ela. Fecho esta memória com uma sensação ambivalente. Havia justiça e havia perda. Havia vitória e havia um vazio que o triunfo não consegue preencher. Mas foi suficiente para me permitir continuar a contar. Para que, quando alguém perguntar como se combate um homem poderoso que usa a lei como instrumento de opressão, eu responda, com paciência, com provas, com alianças desconfortáveis e com a coragem de não permitir que a sua narrativa seja a última a ser contada. Se quiser conhecer as fontes, análises e documentos que inspiraram este relato, lembrando que parte dele é recriação dramática baseada em arquivos e relatos de época, confira os links na descrição. Inscreva-se para ouvir outras histórias esquecidas que merecem ser lembradas.